muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros, você voltou! Boa tarde, eu tava com saudade, Ana Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Ai Weiwei, de asma, de crossfit. E vamos ter música. Bom, elas enlouqueceram as discotecas nas décadas de 70 e 80 com os sucessos das frenéticas. Eu tô falando de Du Moraes e Sandra Pera. Elas estão no programa de hoje e vão lançar o CD e o DVD do show Duas Feras Perigosas. Uau. Só tem mulher perigosa hoje. A maior mostra do artista chinês Ai Weiwei está no Centro Cultural do Banco do Brasil e no Paço Imperial aqui no Rio. E o responsável por essa empreitada é o curador Marcelo Dantas. O Brasil perdeu neste domingo a escritora Fernanda Young, vítima de uma crise aguda de asma. Esse é o nosso assunto com o pneumologista Alexandre Pinto Cardoso. Ele vai ajudar a gente a entender essa doença que atinge cerca de 10% da população brasileira. Vera? Eu nem sabia que matava. Sério. Estamos também com o Dr. Márcio Schiffer, que é ortopedista, e ele é professor da UFRJ e vem nos falar sobre os perigos da prática do CrossFit. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. Lembrando que é só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais, mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp e o número é 021 99903 5329. A gente está aguardando sua mensagem. Tô louca pra ver o show, Sandra. Tô louca pra ver o show. Tá louca, Du. mas tem que ir, não adianta só ficar louca. Não, eu vou. Quarta-feira, hein? Eu vou lá. Eu tava vendo e eles estavam rindo enquanto vocês cantavam. Está chovendo, homem. Eles riem as gargalhadas. Eu fiquei muito bem. O que vai ser agora pra gente começar? A gente vai começar Vingativa. Vingativa, que Tá bom. é um sucesso que foi das frenéticas. Vamos começar hoje aqui com isso. Você fez de mim uma hipócrita. Você fez de mim uma cínica. Você fez de mim uma mulher sem lar, uma marvada. Você fez de mim uma hipócrita. E você fez de mim uma síndica. Você fez de mim uma mulher sem lar, uma marvada. Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Por isso eu sou vingativa. Tenho até asco de você. Você me trata como um ser qualquer. Ah, não me quer bem, Não me tem amor, não me faz carinho. não me dá uma flor. Por isso eu sou vingativa, vingativa, Vingativa. por isso eu sou vingativa. Tenho até asco de você. Por isso eu sou vingativa. Ai, meu Deus do céu! Oh, vingativa. Mas como essas mulheres reclamam, não? Por isso eu sou vingativa. Ai, meu Deus Tenho do céu! asco Como de essa mulher você. reclama! Asco de você. Ai, pare com isso, mulher. Asco de você. Eu ainda, olha aqui, eu ainda enfodo com ela só um pouquinho. Maravilhoso. Venham pra cá. Eu tava crente que vocês tinham se conhecido nas frenéticas, aí tava lendo a reportagem que vocês se conheceram num ensaio. Ah, obrigado. Mimi Maestro Lessa. Mimi Mimi Lessa. Lessa, nosso maestro. treinador. Meu Muito compadre. bom. Senta aí. Eu tava vendo que vocês duas se conheceram e são amigas da época que vocês ensaiavam Pobre Menina Rica. Sim. Exatamente. Foi lá que nós nos conhecemos. As duas faziam a Pobre Menina Rica? 72. As duas? Sim. Foi lá que nós nos conhecemos, junto com a Zezé Mota, junto com a Dirce. Ah, Cara, eu não peça. vi essa versão, É. porque eu vi a primeira versão com a Nara. Não, agora Tem nada quem a ver, não. fazia Eu a sei, menina vocês não eram nem rica nascidas. era Kate Kate Lira. Lira. Nós fazíamos a peça, fazíamos o... Não foi Não, um sucesso. não foi um sucesso. Não foi, Não, porque eu infelizmente. tinha visto 64 lá atrás, quando vocês nem eram Mas a gente nascidas. se divertia muito, mesmo assim. Mas aí Íamos vocês muito ficaram durante amigas, Íntimas amigas. cantando e dançando Paixão já. uma pela outra. Não, quer dizer, Cantando. quando vocês brigam, deve ser engraçado. Também não briga. Não briga? A gente discute, Pode- às vezes chora logo depois. Né? Aí já chora porque brigou. É como Chora. irmãs mesmo, é. Sim. Muito A gente linda. brigou comigo, assim.
Magoou. Magoou. Não, a gente Isso nunca rola, brigou não é mesmo. nada sério, assim. Nós, assim, É. nunca. Vocês são parecidas? Eu acho que a Du é mais tímida que você, Sandro, é uma impressão. Eu acho que Eu sou somos mais de- tímida, assim. Eu acho que tem coisas que ela é mais solta e tem coisas que eu sou mais solta. Eu acho que cada uma tem o seu pedacinho de timidez. É porque eu sou canceriana, então eu disfarço, né? Eu procuro disfarçar a timidez. Ela é virginiana, então tem isso. Eu signo, sou crítica. Quando o Nelson Mota chamou, ele chamou vocês duas, na Não, verdade. Chamou a Sandra Não. primeiro. Ah, Ele- você que aí então pensou na Du. Foi isso? Ela e a Regina sempre estiveram na minha cabeça. Tá. Ela, a Regina Chaves, e a Maria Silvia, que veio, ficou uns dias. Maria Silvia já faleceu, era Tá, uma atriz. tá. Tinha cantado comigo junto com a Ângela Rorô. Então, o Nelson me chamou para fazer uma discoteca, para ser garçonete. Aí eu lembrei, ele falou, chama umas amigas tuas. Eu pensei nas atrizes duras. Né? Claro, Fazendo teatro claro. no Brasil é todo Quem é mundo que ia duro. topar fazer de Aí graça pensei na show e Regina. ser Naquela época garçonete? também era assim. Naquela teatro época não dava é dinheiro. ótimo. Eu nunca Se deixou bem de que, ser. na verdade, assim, eu dura sempre, né, artista, mas eu estava fazendo o coral do Globo de Ouro, coral de mulatas do Globo de Ouro. Ah. Aí ela me ligou, eu falei, Sandra, eu estou fazendo o coral Tô de mulatas. trabalhando. Ela é a Tô Dirce, eu ganhando. chamei ela e a Dirce. Ela é a Tá. minha irmã. Aí ela falou, Du, mas são 3 meses só, vamos lá. É para ganhar um troco e tal, e depois você volta. Então, assim, eu fiz, conversei com a diretor. pessoa responsável, né, pelo grupo, e ele, então, me liberou. Eu falei, e a Dirce? Ele falou, não posso dispensar as duas melhores Dirce não veio. vozes. Então, minha irmã não fez, por isso só. E Ela aí não foi vocês uma frenética. enlouqueceram o Rio de Não, aí Janeiro. eu- Foi muito inesperado aquilo. Exatamente. Para todo mundo, para a plateia e para vocês também. Pra gente, Com muito. certeza. Nossa. Como é que o público se comportava dentro da boate? Tem histórias assim engraçadas, cantadas, coisas absurdas que vocês já ouviram? De tudo um Cantadas, pouco, né? Eu uma vez fui levantar, juro por Deus. A gente era garçonete também, né? Carrega, dá licença, licença. Não, bandeja, comer licença, arrastão, né? não era comer arrastão. Não, era Eu. uma roupa de lurex preta. É o primeiro macacão. Um De aventalzinho Marília Pêra, né? que a minha irmã Não, de desenhou. Marília foi o depois. Não, foi o primeiro. Não, primeiro. mas o maiozinho de perna, não. Não, foi o primeiro, Ah, o da primeiro. Marília foi primeiro. esse, com aventalzinho e tudo. Com Tá. um decote Muito chique. daqui, um decote até aqui, com um aventalzinho cheio de dinheiro, passando com a coisa. Com a bandeja. E uma vez, me levantaram com o braço. Eu fui levantada com o braço. assim. Mas eu não vi a cara da pessoa. Era uma multidão, que eu queria matar a pessoa, mas a pessoa já tinha desaparecido. Mas tinha segurança, tudo isso. Eu não saía do balcão, por exemplo. Eu ficava do lado de dentro ali. Eu não saía. Você não saía. Não. Porque você disse de jeito, De jeito nenhum. nenhum. Não. Eu Eu achava entendo. uma loucura aquele outro E lado era, ali do e balcão. era. Era uma loucura. E aí, estava lá tudo muito bem. Pessoas Quem é loucas. que dava o sinal para vocês começarem o show? Porque Não aí tinha sinal, era não tinha- meia-noite, tinha que não tinha subir. sinal, era... Subíamos meia-noite para trocarmos o... Tirávamos o aventalzinho e subíamos. no palco. Cantávamos 4 musiquinhas e Começamos com voltávamos. 4, né? Começamos com 4, o repertório foi aumentando. Depois mais 4. Qual que era o repertório inicial? Pode vir quente que eu tô fervendo. Let's spend the night Let's together. Spend the Night Together. Lá em dançar- Londres. Lá em Londres, Lá. que está no nosso show. É. E o Dançar para Não Dançar da Rita. Eram as 4 primeiras. Nossa, era muita coisa. Foram essas 4 primeiras. Let's Spend the Night Together, já falou, né? Quem era? Lidoca, Leiloca, Regina, Regina. Edir, Duque. Edu e eu. Du e você. Eram 6. Éramos 6. E aí foi da imediato, novela. né? Só se falava nisso. Só se falava nisso. Nós começamos... As pessoas iam para lá para ver vocês, não era mais nem para... Não, começou a curiosidade pela casa, o espaço em si, discoteca, que foi a primeira no Rio de Janeiro, né? Foi, Nelson foi o precursor, né, dessa dessa disco. febre Da disco, disco né? aqui. Então, aí as pessoas começaram a ir pelo interesse pela casa e tal. E, né, aí descobriram frenéticas, aquelas mulheres Isso com foi rosa no antes ou cabelo, foi... muito bem maquiadas, porque era assim, né? Saltão. Bem nós maquiadas, não, eram muito maquiadas. Muito bem maquiadas. Não, é no porque rádio. vocês eram muito jovens, muito bonitas, muito gostosas. Então, quando vocês diziam, eu me sei achava que eu muito sou nova. bonita e gostosa, vocês realmente eram bonitas e gostosas. Isso depois, mas Era. no Dancing Days não tinha essa música. Não tinha ainda. Não. Não, mas aí vocês já eram as frenéticas. Lá no Dancing éramos as frenéticas. Né?
Aí acabou, fizemos 3 meses Mas não me achava bonito e gostosa. e acabou. E era, não era, Du? Hoje em dia, você Olha, olhando é para porque trás... tem gosto para tudo, na Ah, verdade. Du, pelo amor de Deus. É porque, assim, a Sandra era um violão, E né? ela era magrinha. Tudo que eu queria ser, ela era. Lidoca, E ela devia querer o contrário, Edir, né? eram pessoas assim. A Edir era mais cheinha. A Leiloca Era era que gordinha. fugia completamente do Padrão. padrão, né? Era gordinha, tá gorda, Gordinha. né? Não, era gordinha. Os Não, padrões de ela hoje era ela é gorda gordinha. mesmo Hoje... naquela época, que usava a Miss Terra, a faixa Tá. de Miss Terra, era gorda. Mas isso que era interessante. Era uma Que pessoa era uma com gorda e gorda, muito pernas sensual. uma magra, bonitinhas. que eu era muito... Era 49 quilos eu pesava. Que delícia, né? Hoje mas assim, mas na época, vendo uma com colchão, a outra, sabe? Cintura fina e aquele quadril, eu falei, não, bonita e gostosa é isso. Eu não sou, entendeu? Para o meu padrão de, né? Mas todo Eu mundo quero achava ser bonita e que todo gostosa. mundo Hoje gostava. não, hoje eu me acho, sim. E aí mais bonita. foi um sucesso sem parar durante 6 anos, assim, frenéticas, 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 o tempo inteiro. Vocês ficaram ricas, milionárias, todo mundo sabe disso. Isso não. A única que comprou um apartamento a perder de vista foi a Lidoca, que pagou 30 anos depois. Mas ninguém comprou Não, apartamento. eu até comecei, eu cheguei a comprar, mas tive que vender. É. Eu comprei, Ela é a Leila. mas vendi. Elas entraram no negócio da China. Que era uma Aqueles coisa da China. consórcios Dá o que lineais. tiver, uma pega loucura, chaves. uma loucura. Aí elas deram o que tinham e depois tiveram que não entregar Foi tudo. justo no momento que a coisa começou a cair, né? É Tem uma hora rapidinho. que E, acaba. e aprendizado com esse sucesso todo? O que vocês aprenderam? Eu aprendi que não dura a vida inteira. É. Que o sucesso é muito É efêmero, né? passageiro. Tudo é Todo mundo passageiro. queria. É aproveitar, você tem que viver. É como a vida. Mas, mal ou bem, vocês viver, continuaram na porque uma hora profissão vai embora. e vivem Continuamos. dela. Assim é o sucesso. E, então, vamos lá dar o serviço do show que está no DVD. Então, esse espetáculo é um espetáculo que era uma coisa que nós sempre sonhamos em fazer, porque nós somos as primeiras. Tá. Somos as primeiras que nos conhecemos, né? Então, era um sonho que a gente tinha de fazer alguma coisa juntas, desde que acabou Frenética. Brincávamos de cantar, né? Umas coisas, desde 72, desde lá de Pobre Menina Rica. E coisas essas que não davam para a gente cantar. É. Músicas essas, né, que não davam para ser cantadas com frenéticas. Elas achavam cafonas. Ai, não, isso não tem nada a ver com frenética. Aí Ai, teve não, uma né? época que o Mimi Lessa, que é o nosso arranjador, que está aqui tocando com a gente, ele me chamou e falou, Sandra, por que a gente não faz uma coisa junto? Nós fazemos com a Du. E foi assim que pintou a ideia desse show. E ficou ótimo esse show, Começou- porque tem de tudo ali, né? Tem a nossa história, é a Pois nossa é. história musical. São 22 músicas à venda. E a gente É passa muito por- bacana. Fiquei com Desde o muita Pop vontade de ver. Menina Rica, tudo que nós fizemos juntas e outras coisas que nós sonhamos em cantar e que nunca tínhamos Porque, na cantado. verdade, esse ideal, ele vem de muito, assim. É que chegamos a ensaiar coisas e tudo, músicas. Ano passado, vocês estiveram Ensaiamos aqui uma- por Não, causa mas aí do já foi musical esse show. 70. Não, não Não? foi. Ah, foi aí, foi foi o musical, 70. foi o Doc Ainda 70. estamos em cartaz. Que ainda estão em cartaz. É, até no dia Net 20 de Rio. outubro. É muito legal. No Net temos Rio mais um ainda. mês e pouquinho aí. Mas esse daqui, esse do DVD, Então, esse quarta-feira. é que, assim, na verdade, a gente chegou a preparar algumas coisas, várias vezes, umas 3 vezes. Até que nessa última, tivemos o Mimi, que daí deu a ideia e se prontificou, porque tem também essa parte, né? Como é que você É, quer você tem que sempre organizar. fazendo uma coisa ou outra? Mas aí a hora que dava para a gente ensaiar, cadê o dinheiro? Cadê a grana para, né, para investir, para pagar os músicos? Não sei o quê. Então, tivemos o meu compadre e amicíssimo irmão dela, que daí ele se ofereceu. Ele falou, vamos fazer uma coisa juntos. Aí falamos, bom, a ideia já existe, mas o negócio é a realização, que é complicada, né? Então, ele se prontificou em ensaiarmos, ele ficou junto ali, sem remuneração, foi amor, dedicação, né? Total e absoluta. E a gente fez essa temporada em janeiro do ano retrasado e ele foi gravado pela Biscoito Fino, Tá. esse DVD que está aí. E aí nós agora, quarta-feira, dia 4 de setembro, estaremos no Teatro Prudential. Ali com- no Largo do aqui Russell. onde era o Teatro Onde era o Manchete. Teatro Manchete. Exatamente. Somos nós, Mimi Lessa nos arranjos e guitarra, tem o Guto Goff na bateria, Pedro Pérez. no baixo, e o Lorival Franco
Nos teclados. Que horas vai ser? Direção do Rodrigo Faur. Eu vi o Rodrigo falando. Ele Olha. adora vocês, né? O horário, 7h30, não é Não, isso? 8h30? 19 horas. Ah, 19. Então, 19. 7 Rua do horas. Russell, 804. Vamos embora, Bruno. Vamos embora. Eu sou louco por frenética. Eu quero só ver, porque o povo fica aqui Vai. falando que Vocês Não, vão não, viajar? não. Agora tentando puxar a sardinha para os mineiros, para os brasileiros, vocês vão viajar com esse show? A gente quer viajar muito. O Brasil Chamem. quer Chamem. É isso. só Pode, chamar. estamos aqui levem. disponíveis, né? Não é? Assim, a partir do dia 20 de Outubro. disponíveis. Que o Musical 70 termina dia 20 de outubro, lá no Net Rio. E lá estamos nós duas com a Leiloca junto, representando Frenéticas. Muito bom, Mas eu já aqui vi, é eu adorei isso. Adorei, Aqui é só adorei. duas É, feras porque aqui, perigosas. essa história Mas eu quero ver é essas nossa. histórias de vocês. Estou que muito são curiosa. as nossas histórias. Muito bom. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho. A gente vai voltar já já. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura. Bruno Barros, temos telespectadores se manifestando? Será que tem? Será que mandaram mensagem para a gente com a hashtag Sem Censura nas redes sociais? Vamos ver? Olha aí. Tem sim, tem o Carlos, de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Lindas e eternas frenéticas. Adorei ouvi-las novamente. Valeu, Carlos, pela mensagem. Pode rodar, tem mais. Tem a Regina. Maravilhoso ver essas duas cantoras incríveis no Sem Censura. Beijos. Beijos, Regina. Valeu pela sua Regina, mensagem. com Tem certeza. a terceira e última do Djalma Furtado de Medeiros. Adorava as frenéticas. Eu tô vendo que o Brasil tá querendo as frenéticas. Você aí na sua cidade contrata as frenéticas, que elas estão loucas para viajar. E é muito legal esse show. Por enquanto, continua participando aí do Sem Censura com a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Tem o WhatsApp 021 99903 5329. Vera Barroso. Maravilha, Bruno Barros. Doutor Alexandre Pinto Cardoso, o senhor é pneumologista e a gente gostaria muito que o senhor nos ajudasse a entender um pouco o que aconteceu com a Fernanda Young. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não acreditava que realmente a asma matasse. E, de repente, não é tão incomum assim. Parece que tem 2.000 casos por ano. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vera, Bruno, colegas aqui desse momento aqui, né? Eu poderia começar do geral para o particular. Tá bom, não é? tá bom. Então, assim, cerca de 10% da população mundial tem asma brônquica. Então, nós estamos falando de uma condição que é absolutamente prevalente, né? Dessas pessoas que têm asma brônquica, ou bronquite asmática, ou bronquite alérgica, que são sinônimos, né? Existe essa denominação genérica, esconde possibilidades de doença mais ou menos grave, mais ou menos fácil de se controlar. Então, há um espectro muito grande. De 0 a 100. De 0 a 100. A maioria dos pacientes com asma brônquica tem uma asma que é possível ser controlada. Mas a asma, para ser controlada, ela precisa a pessoa conhecer o que tem, receber as informações e usar, se for o caso, as medicações adequadas para que se possa controlar. Então, existe a possibilidade de termos pessoas que precisam usar permanentemente medicação e pessoas que podem não necessitar dessa necessidade. Por quê? Essa medicação é aquela bombinha? Chegaremos lá. Tá. Chegaremos lá. É a melhor forma de tratar a asma brônquica, de um modo geral, é por medicamentos inaláveis, porque nos permite dar uma menor dose com maior benefício, não é? Mas só um pouco da história da asma. Ela usualmente começa na infância, desaparece um pouco na puberdade, mas pode voltar em qualquer momento na idade adulta. Ou então ter um curso geral sem interrupção, não é? Como disse, pode ser mais ou menos grave. Esse problema que você acaba de coloca para todos nós uma dificuldade que é real. Eu vou chegar ao ponto que você quer. Qualquer pessoa que usa um medicamento de longo prazo, por necessidade, seja para hipertensão arterial, para diabetes mellitus, doenças crônicas, costumam deixar de usar o remédio. Por quê? Porque se sentem melhor, acham que estão bem e tal, e deixam de utilizar. E, ao fazerem isso, podem, eventualmente, ter problemas pela não adesão
e não utilização da medicação continuada. Confundem, né? Acham que estão acho que bons. estão bem e tal, e não estão. É. Isso é muito comum. Por outro lado, no caso da asma brônquica, como você bem chamou a atenção, Bruno, quando existe um dispositivo entre a medicação e a pessoa, isso diminui um pouco a vontade de utilizar. Em jovens, por exemplo, né, poxa, você tem asma, tem que usar um remédio, isso, usar um dispositivo, usar uma bombinha, como se diz, isso cria uma certa ansiedade, as pessoas, às vezes, deixam de utilizar. Pois bem, mas o que eu queria também Até voltar... porque tem um estigma, né? Eu lembro quando eu era criança, em colégio, eu vi os coleguinhas que precisavam levar. Eu lembro que tinha uma coisa assim, a gente tentava entender o que era aquilo, e aí tinham que explicar, o professor falava. Então, eu vou dizer, o que é a asma brônquica? Né? A asma, a pessoa herda uma capacidade de reagir de maneira diferente das outras pessoas a certos estímulos. Aquilo que em nós aqui, possivelmente, não determina alteração nenhuma, nessas pessoas tem uma resposta anormal a algumas exposições. Quais são elas, mais frequentemente? Poeira de casa, fungo, mofo, pelos de animais, etc. Né? Muito bem. Então, de um lado está essa exposição e, do outro lado, a carga genética. Pode ser que ele tenha aqui, o Schiffer, uma grande carga genética, com uma pequena exposição ela pode ter uns sintomas mais importantes. E outros que têm uma carga genética pequena, têm grandes exposições e não têm sintomas. Isso explica um pouco a variabilidade de manifestações. Né? Então, e essa condição a pessoa leva com ela. Ele vai ter essa possibilidade de reagir de forma diferente a vida toda. Ela pode estar controlada, pode estar em remissão, mas essa possibilidade existe. Então, essa condição, a pessoa tem que ser alertada para saber disso. Muito bem. Existem, então, os medicamentos de controle. Se você tem sintomas diários, com uma certa frequência, então você deve usar a medicação, para que você não tenha os sintomas, mesmo que se tivesse exposto a uma situação capaz de levar você a ter uma crise. Então, se você for viajar, se for para Itaipava, ou nas suas viagens você vai para algum lugar, você deve, primeiro, estar usando a medicação, e, segundo, levar a medicação, e, eventualmente, levar uma medicação de resgate. Né, para que você, numa determinada situação, saiba e tenha o que fazer, o que utilizar. Então, no caso em apreço, eu não sei exatamente o que aconteceu. O que nós recebemos pelas informações, ela que seria portadora de asma brônquica, que eu fui para um sítio e lá teve uma crise que teve um desfecho indesejado. Né? E eu sou daquelas pessoas que acham que qualquer morte por asma é uma morte evitável, porque nós temos tratamento, temos a possibilidade... Ela teria que ter, deixa eu só perguntar, a pessoa que tem uma crise de asma e que dá para ela perceber, ou o seu entorno, que é uma crise mais grave, e providenciar uma hospitalização? Ou seja, se eu tenho um filho que tem asma, tem uma crise, eu digo, meu Deus do céu, dessa vez está sério, rápido para o hospital? Muito boa pergunta. De um modo geral, a asma vai acontecendo. É um pouco gerúndio. Ela vai acontecendo. Você começa, coça um pouquinho o nariz, sente um pouquinho chiado, ela vai acontecendo. Se você tomar algumas providências, você pode abortar essa crise num determinado momento. Em casos excepcionais, você pode ter a pessoa sair de uma situação de perfeito controle para uma asma muito grave. A gente chama isso de asma lábio. Pode, né? de repente, isso acontecer. Isso pode escalar. acontecer. Tá. De um modo geral, a gente conhece bem quais são essas pessoas. Asma muito grave? De asma, de um modo geral, o que a asma faz? Ela dá tosse, dá desconforto respiratório, dificuldade de botar o ar para dentro e, acima de tudo, botar o ar para fora, progressivamente. A pessoa começa a chiar. Por quê? Por que chia? Né? A asma, você escuta aquele barulho. Chia porque... Feia, né? Tosse pode ser não feia, não é o critério de ser mais grave, não é a tosse. Eu tenho. Isso, então vamos lá. Então, porque a via aérea, ela é toda, começa aqui no nariz e tal, né? E, então, elas são únicas, na realidade, igual aquelas companhias de aviação, United Airways. Você começa com uma rinite, tem aqui uma bronquite e tal. Então, por que chia? Por que tem tosse? Porque os brônquios se estreitam, isso leva a um estímulo para a tosse e diminui o diâmetro por onde o ar passa. E aí, então, ele assobia. O ar subindo. Se eu fizer assim assobia. Assim, o peito chia. E chia mais na expiração, porque durante a inspiração, o brônquio tende a dilatar. Na expiração, tende a fechar. Então, assobia um pouco mais. E há um outro aspecto importante, que é o seguinte. Nas pessoas que têm asma crônica, muito tempo,
e que, por vezes, não se trata direito, existe um outro fenômeno. Qual é o fenômeno? Né? A asma é uma doença inflamatória, não é só broncoespasmo. Então, aquele caninho por onde passa o ar, que é chamado brônquio, né, ele pode se espessar, como Ele acontece com um incha. cano velho enferrujado. Se abre lá, sai pouquinho água. O outro do lado, uma água jorra. Por quê? Então, aquilo vai remodelando. Então, se eu parto de um diâmetro como esse, com o espasmo brônquio, eu posso fechar. Se eu estou assim, eu posso guardar. Então, essa condição é que, por vezes, pode, numa determinada crise, levar a uma condição de mais difícil controle. A pessoa vai deixando de respirar, é isso? Não, a pessoa ela vai fazendo um esforço cada vez maior para respirar, uma Sobrecarrega o luta coração. muito grande para respirar. E o que faz a respiração? Oxigênio para um lado, gás carbônico para o outro. Isso. Né? Então, chega um momento que ela não consegue, com o seu próprio esforço, se ventilar adequadamente. Né? Então, ela para de respirar. Para de respirar, ou dificulta muito a troca gasosa, cai o nível de oxigênio, aumenta o nível de CO2. Isso tem consequências outras. Uma delas, o mau funcionamento do coração. Os medicamentos sinalados, os broncodilatadores, são aqueles que mais rapidamente atuam, porque vão direto à zona do agrião, como dizia o saudoso Mas se João você está Saldanha. muito habituado, eles podem, em um determinado momento, espera não um momento, funcionar, espera um momento. é isso? Então, Não. uma coisa de cada Desculpa, vez. desculpa. Então, a medicamento inalado é o melhor, que vai direto. Tá. Então, como é que se usa isso? Com critério, com cuidado. Primeiro, coloca o ar para fora e aspira. Estou falando em condições ideais. Aspira. Você aspirou, 1, 2, 3 de Oliveira 4, solta, espera 1 minuto, dá uma segunda bombadinha, espera 1 minuto, dá a terceira. Por quê? Porque a primeira faz tchum, a segunda, tchum, e a terceira, tchum. Então, vai dilatando progressivamente para que ele possa atingir os objetivos. Então, numa crise moderna, você faz isso, espera 20 minutos, se não melhorou satisfatoriamente, você pode repetir. Mas você deve, portanto, levar contigo essa possibilidade. Ou entrar em contato com o seu médico, o seu clínico, pneumologista, alergista, e dizer o que está acontecendo para pegar instruções adicionais. Né? Se costuma dizer que se você, com 3 procedimentos como esse, não conseguiu uma adequada melhora, entra em contato com o médico e vai procurar um socorro, porque pode precisar de um suporte melhor do que esse para ser atendido. A mensagem é assim: se você tem um diagnóstico de asma, use a medicação. Se você vai viajar, leve a medicação, inclusive a de resgate, pede orientação ao seu médico de como proceder. E você vai ter uma condição, né, de vida melhor e não vai correr esses riscos. Um outro problema, que eu me aproveito aqui o seu programa de vocês, Bruno, para dizer é o seguinte: é o acesso à medicação. Né? Não é o caso em apreço que se poderia, hipoteticamente, ter acesso à medicação. Mas os brasileiros não precisam ter acesso a essa medicação. Os nossos colegas que são patrícios, que são atendidos pelo SUS. Né? Então, temos que disponibilizar essa medicação, né, ao alcance de todos. Para você ter uma ideia, um colega nosso, né, levantou recentemente os atendimentos feitos nas UPAs, e nos setores do CER, Centro de Atendimento de Emergência, de 2015 a 2016, durante, portanto, um ano, né, tivemos 562 mil casos de atendimento de emergência, excluindo os hospitais, porque os hospitais não têm a documentação do que foi atendido, de casos de asma, atendidos no pronto-socorro, e que dá em torno de 9% a 10% dos pacientes. É a terceira causa de internação no SUS, no nosso SUS, né? A terceira causa mais importante. E tem um número expressivo de óbitos se não for tratado. De modo que isso é um panorama geral da asma brônquica, né? Em que você ter tratamento, pode ser controlado, mas é preciso ter acesso à medicação, receber a orientação médica adequada e usar. Maravilha. Doutor Alexandre, eu acho que quando a gente for para o Facebook, sobretudo, vai ter muita pergunta. Depois eu quero ouvir, inclusive, a Sandra, que parece que também tem asma um pouquinho. Um pneumologista. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai conversar com o Marcelo Dantas, que é curador de uma maravilhosa, extraordinária, fantástica, magnífica exposição que está aqui no Rio de Janeiro, que é a exposição que eu aconselho todo mundo a ver, que não viu, tem que ver, que é a exposição do chinês Ai Weiwei, e que foi eleita a exposição mais fantástica de 2018 em São Paulo, mas também eu compreendo, porque vocês estavam lá no Ibirapuera com aquelas bicicletas.
a céu aberto, do lado do Monumento dos Bandeirantes, quer dizer, conversava muito. Sim, foi na Oca. E aquela balsa fantástica. Tudo, por todos os lados. É uma exposição bem grande. Ela ocupa É a maior É a exposição maior dele. exposição dele, a versão de São Paulo foi a maior exposição dele em qualquer lugar do mundo. A gente fez legal. uma versão um pouco menor para poder viajar. Aqui a gente teve que ocupar o Paço Imperial e o Centro Cultural Banco Mas do as Brasil. obras são as mesmas ou não? Tem todos os pouquinho núcleos, menos? Tá, mas não um tem, pouquinho. mas não tem todas exatamente as mesmas obras de São Paulo, porque é um projeto muito ambicioso, né? Um projeto que foi Que você começou que lá eu atrás. comecei Você é lá atrás. amigo dele? Você conhece? Fiquei amigo, ficamos Você muitos fala amigos. Você fala mandarim? Não, ele fala inglês. Tá. Ele fala inglês bem. Mas isso começou lá atrás, começou em 2011, a ideia de fazer esse Quando ele projeto. foi criado. Então, por quê? Porque ele havia criado uma coisa que eu achei que era uma coisa que mudava um jeito de a gente pensar arte, em que todo artista gostaria de que sua obra, de alguma forma, causasse algum impacto social. Só que as pessoas esperam que façam a obra e a obra cause o impacto social depois dela feita. Ele inverteu o processo. E ele falou, eu vou causar o impacto no processo de fazer as obras. Né? Então, ele pegou para fazer 100 milhões de sementezinhas de girassol feitas de cerâmica pintadas à mão. Ele empregou 1.600 mulheres durante 2 anos em uma pequena comunidade da China e mudou a realidade dessa comunidade para sempre. As mulheres saíram empoderadas, com renda, com reconhecimento internacional, com visibilidade, com capacidades técnicas, com todas as coisas. Depois ele pegou e fez isso com os refugiados. Ele foi para a ilha de Lesbos, na Grécia, e foi receber os refugiados na praia, chegando, o cara vindo da África, da Síria, da Líbia, de onde for, e ele já vem para cá, vamos trabalhar. E tem aqui emprego e a gente vai fazer o quê? A gente vai interpretar a história de vocês, fazendo arte com a narrativa de vocês. E aí, o que mais que um refugiado pode querer do que ser recebido com trabalho e expressão, possibilidade de expressão, contar sua história, porque o refugiado é uma pessoa que carrega uma enorme história. E aí, mas só que 5 semanas depois que a gente começou nossas conversas, em 2011, ele foi preso. Ficou na China e ficou meses preso. Preso mesmo. Preso, prisão, né? cadeia, ninguém sabia onde ele estava. Por que ele foi preso mesmo? O governo chinês, cada um alega uma coisa. O governo chinês fala, porque ele não pagou o imposto, porque ele não sei o quê. Cada hora era uma coisa. Mas não tinha acusação formal nenhuma. A questão é que era política porque o cara é uma bomba ambulante, né? Ele realmente ele é o maior pessoa que fala contra o regime chinês no mundo. Ponto. Inquestionavelmente. E ele tem uma visibilidade internacional, incomodou. Mas a preocupação na China era muito interessante. Ele estava muito menos preocupado com a repercussão internacional do que com a repercussão nacional. O objetivo era calar o Weiwei na China, porque quando eles fizeram isso, ele passou a ter uma projeção internacional multiplicada. Ele saiu da coluna de cultura e foi para a primeira página da CNN, foi para a primeira página dos jornais do mundo inteiro. E se transformou numa celebridade, o artista mais poderoso do planeta. Eles ganham quando eles tiram ele da China, na verdade. É engraçado. É uma coisa, é tudo muito delicado. Conta uma coisa que você... Porque o Marcelo é um extraordinário curador. Ele conta maravilhosamente a história do Weiwei. Conta a história dele com o Brasil, lá nos anos 50, do pai dele. Isso é muito bonito. Aí é muito lindo. Né? Porque quando eu convidei ele para fazer uma coisa no Brasil, ele falou, olha, eu nunca estive abaixo do Equador, nunca estive naquela região, não sei de nada, mas meu pai esteve. E o contexto é muito interessante, porque o pai dele era um grande poeta chinês, um poeta revolucionário chinês. E a China, quando se tornou comunista, né, a primeira coisa que aconteceu foi que não tinham relações diplomáticas com praticamente ninguém no mundo. Né? Todo mundo que era aliado dos Estados Unidos não tinha relações com a China. E o pai dele ganhou a missão de ir viajando por lugares para tentar fazer vínculos culturais da China com outros cantos. Veio bater no Chile e no Brasil. E ficou amigo de 2 pessoas simples na época. Um era o Pablo Neruda, o outro é o Jorge Amado. Estava começando, né? Uma bobagem. bobagem. Sei que ficaram amigos. Acabou levando o Pablo Neruda e o Jorge Amado para a China, não sei o que, toda coisa aconteceu. Esse processo do pai dele durou quase uns 10 anos. É porque os dois são do Partido Comunista, então tem Exato, contatos tinha com o toda a Partido coisa. Comunista. Foi por esse caminho. Né? Muito bacana. E aí acontece que o pai dele, num certo momento, o regime chinês vira ali dentro, interno, um golpe interno, e colocam o pai dele, que era um poeta no nível de um Mayakovsky, um poeta de alto reconhecimento,
e coloca ele com a seguinte função: você vai para um campo de trabalhos forçados, no deserto de Gobi, e a sua função de reeducação vai ser limpar as latrinas dos trabalhadores. Uma punição política por 20 anos. típica, né? Né? E você vai morar num buraco no chão, com a sua família, no caso o bebê era o Weiwei, vai morar num buraco. Foi proibido de fazer poesia? Foi proibido de ter livro, de ter papel, lápis, De viver, né? fazer o que Morar quisesse. no buraco no deserto Buraco no deserto. e ficar limpando o privado o E dia de inteiro. dia limpando privado, de noite passando frio, porque o deserto do Gobi tem uma latitude térmica muito horrorosa. E assim foi. Né? Então esse é o E vínculo esse- do Weiwei com o Brasil, né? Porque ele devia E- falar, né? Não, o pai dele trouxe sementes de olho de dragão, sementes brasileiras, e o Weiwei brincava com essas sementes. Que ele nunca esqueceu, Ele né? nunca sabia o que era. E ele reconheceu E ou aí, você quando já ele chegou... sabia? Não, a gente não sabia disso. Ah. E ele chegou na Bahia, quando ele olha para o sul, falou, isso aqui é o que meu pai me dava para brincar. Ele reconheceu. E aí ele começou a construir vínculos, né? Vínculos de uma vida não vivida, mas de uma memória narrada pelo pai, de um momento em que o pai teve uma projeção brilhante. Você imagina, o cara era revolucionário comunista. China imperial, ele não era nada. Vira revolucionário comunista, vira uma espécie de embaixador, Vira muito. vira, depois cresce, perde vira o tudo. mundo, viaja, não sei o quê, depois é Amigo enterrado do- vivo no buraco. Né? E aí esse processo todo significou muito o resgate, né, dessas raízes perdidas, né, que foi um pouco do que foi essa exposição e esse processo com o Brasil. Um processo de descoberta, É o que ele faz com os refugiados, né? que é o que ele faz com os refugiados. A senha para entender o Weiwei é que o negócio dele é ir descobrir as coisas que a gente deixou perdidas lá atrás e tentar reedificar com essas coisas novas. Então, todo mundo pensa em bicicleta e China, não é? A imagem que a gente tem antiga da Cemitério China... das bicicletas. Não, era Não, um mar de a China, bicicleta. todo Chinês mundo só andava de andava, bicicleta. lembra dessa imagem, A né? imagem que Todo você mundo tinha de dos anos 70, 70, 80, 80. era bicicleta, ruas inteiras, milhares de bicicletas nas ruas. Só tinha E bicicleta. hoje não tem mais nenhuma. A gente tem um vídeo lá na exposição que mostra nenhuma bicicleta passando pela China. E aí ele pegou aquelas bicicletas chinesas, que eram o sonho de consumo dos chineses, Forever Bicycles, que era o nome, né? Forever em chinês, mas tudo bem. E aí ele pega e constrói essa escultura, Esse um portal. portal. É um portal Um portal como chinês se com fosse a entrada de bicicleta. um Chinatown. Vocês já viram? Está na né? porta Tá da na porta da Candelária. Candelária ali. Gente, Só que feito de bicicleta. Então a bicicleta passa a ser um tijolo. eu disse para o É o Marcelo, eu digo, a oposto gente da- tem que comprar isso. Quanto é que custa isso? Ele disse, uns 4 milhões de dólares. Eu digo, Que idade tem ele? 61. ele é mais 61. velho que você, ele podia ser... Ele é quase um mentor seu. Agora, conta a história, porque tem coisas incríveis, né, Marcelo? Agora, tem a historinha da árvore que vocês Isso foi descobriram. muito Isso é fascinante. muito lindo. Quer dizer, Então, as só tem Nessa, história. nessa busca por raízes, surgiu uma coisa muito fascinante. Porque raízes que a gente estava buscando eram raízes simbólicas. Só que a gente chega na Bahia, Trancoso, ali Ele no sul veio da 5 Bahia. vezes ao Veio Brasil, 5 é vezes isso? ao Brasil. Tá. Aí chegamos lá, né? Vamos ver aqui o berço do Brasil. Não dá para falar de Brasil sem passar pela Bahia, pelo menos, para dar uma entendida no negócio. Né? E a gente cai num campo em que tem centenas de raízes. Mas só as raízes, de árvores enormes, raízes do tamanho desse palco aqui, que são uns negócios enormes. Ele falou, isso aqui é muito interessante, mas cadê as árvores? Né? Não, essas árvores já foram cortadas há uns 100 anos atrás. O cara corta a árvore e deixa a raiz, e a raiz fica lá para apodrecer, dane-se. Né? E assim foi. Só que árvores tinham 1000 anos. Árvores de antes do Brasil. Árvores de 40 metros, 50 metros de altura, gigantes. Pô, mas não é possível que não tenha essa árvore mais. E não tinha. Essa árvore chama-se Pequi vinagreiro e é uma árvore extinta do Brasil. Eis que, nessas nossas andanças, por lá, um cara pega e fala, peraí, eu acho que tem uma sim. E leva a gente numa reserva e a gente se dá conta de uma árvore dessas em pé. Morta, Ah, para. Tinha uma única. uma única árvore dessas e em pé. Com 1000 anos. Morta, com 1000 com 40 anos, metros de altura. 30 e tantos metros de altura, e com uma característica que torna ela uma árvore sagrada, que ela tinha uma capela por dentro. Então, aquela árvore que você consegue Meio entrar oca. dentro dela. Em Trancoso. Em Trancoso, numa Trancoso, reserva. perto de Trancoso. Tem um vídeo contando. Tem um vídeo Tudo contando. tem vídeo lá contando as Todas as histórias. historinhas estão lá. Se a pessoa for ver a exposição e prestar Tem que atenção, ver. vai sair cheia de história De para contar. história, é muito legal. E aí, ele faz o ato maluco, né, de dizer, eu vou fazer uma réplica dessa árvore, para que ela dure para sempre. E aí a gente edificou
no meio dessa floresta, sem acesso, sem nada. Trouxemos 25 chineses da China, mais 25 brasileiros para trabalhar aqui. Subimos um andaime de estrutura metálica, do tamanho de um edifício de 14 andares, né? E utilizamos um tipo de silicone para fazer joia, que é o silicone de platina. Um negócio de altíssima precisão para tirar uma cópia milimétrica da árvore, por dentro e por fora, todos os lados. Por dentro, por fora? Tudo, toda a árvore. Isso demorou quase 8 meses para ser feito, trabalhando direto. Os caras foram atacados por escorpiões, abelhas, o que você pode imaginar, todas as coisas. Nós fomos acusados pela Polícia Federal de estar fazendo tráfico de metanfetaminas, porque eles Tinha não... risco da árvore cair? Hã? Não. A árvore estava bem solidificada no chão. Ela é de uma madeira muito dura. Tá. Né? Então, ela é uma madeira que ela não apodrece, essa madeira. Por isso que ela dura tanto. Por isso que ela durou E por isso que ela, na realidade, foi tão cortada. Porque ela é muito Porque boa. é uma madeira muito boa. Exatamente. Entendeu? Então, ela não resistiu, porque ela é uma árvore de longo crescimento, de uma madeira muito boa. A história do Brasil, né, gente? As nossas grandes árvores foram todas cortadas, e aí acabou-se. E aí a gente fez esse molde da árvore, e ela está sendo, nesse momento, já está pela metade da altura, até o final do ano deve ficar pronta, fundida em ferro na China. E essa árvore vai ser instalada em alguma cidade, que em breve vocês vão saber onde é, e ela vai aparecer com a sua Olha potência. só. E tem um molde. E tem um Tem moldezinho. a réplica, tem uma o 3D, né? replicazinha. Dela para você entender o Eu tamanho vi dela. essa história, eu não sei se eu li, se eu vi. Você deve ter lido no televisão, jornal. alguma coisa de Eu vi, jornal. Olha mas- só, todas as histórias são maravilhosas. A gente está na primeira. Todas são assim. Então, realmente, a gente vai ter que fazer eu- esse eu- intervalo. Eu li uma também que Não. você também contribuiu, né, para Não, Tá mas bom. eles contribuem muito, ele contribui muito. A gente vai Vai pro- continuar isso no Tá. Facebook. Tá bom. A gente só vai dar o serviço da exposição, que está lá até o dia 4 de novembro. 4 de novembro. No CCBB e no Paço. É de quarta. Então, é de quarta A a segunda? segunda no CCBB e de terça a domingo no Paço. No Paço. Se você for numa segunda-feira, você não consegue ver o Paço. Se você for numa terça, você não consegue ver o Aí CCBB. te obrigará a ir 2 vezes, o que é uma ótima coisa, não vai Se você perder for fim de semana, vai ter uma nada. fila de 3 horas. Então, Mas isso é inevitável. Até o dia 4 ninguém pode perder, é muito maravilhoso. A gente vai fazer um intervalo, volta já. Então, estamos ao vivo no Sem Censura. Bruno Barros. Vera Barroso, olha só, antes da gente saber os riscos do CrossFit, vamos saber o que vocês aí em casa estão achando do programa? Bora lá, tem a primeira mensagem da Norma Watanabe, ou Watanabe. Ela diz que ela assistiu à exposição do Ai Weiwei em São Paulo e ela adorou. Parabéns ao curador Marcelo Dantas pela bela montagem. Valeu, Norma, pela mensagem. Tem mais uma última mensagem do Kleber Santos. Programa interativo muito útil. Adorei ver as frenéticas. Dancei muito ao som dessas mulheres incríveis. Você e o Brasil inteiro. Daqui a pouco a gente aqui no estúdio do Sem Censura vai dançar também, cantar com elas, que elas vão cantar mais uma música. Mas agora a gente vai falar de um assunto muito importante, né, não, Vera? CrossFit e os riscos que isso traz à saúde. Tô louca para ver você dançando ao som das frenéticas, Bruno. Não vou perder essa. Vamos lá, vamos conversar então com o Dr. Márcio Schiffer, que é ortopedista. É colega do Dr. Alexandre lá na UFRJ. Verdade. Sim, Na realidade, é meu aluno. foi meu aluno, foi meu professor. Que O professor bacana. Alexandre me deu aula lá há mais de 20 anos, lá na universidade. E agora nós somos colegas de magistério lá na universidade. Que bacana. O que é uma honra para mim. E uma coincidência tremenda estar aqui com ele nesse Foi dia. coincidência, Uma não é? A tremenda gente coincidência, é. estava achando que podia ser de propósito, mas não, foi coincidência mesmo. A gente, em geral, não tem 2 médicos, mas é porque a gente estava querendo muito falar da asma, desse aspecto letal da asma, e a gente estava muito interessado nessa história de CrossFit. Eu estou fazendo um curso intensivo para falar a palavra CrossFit, mas eu não estou conseguindo. Como é que você fala? Olha, eu falo abrasileirado, Fala não aí. portuguesado, CrossFit. 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 CrossFit não deu CrossFit. certo comigo, estão me corrigindo desde... Eu digo CrossFit, ninguém quer saber Mas a de sua mim. pronúncia estava perfeita. CrossFit. Estava perfeita. Não, estou praticando, mas não passa disso. Agora, vamos lá. O que é o CrossFit? Pois é, então, a gente acaba se referindo ao CrossFit como uma modalidade esportiva. Na verdade, não é. É uma marca patenteada nos Estados Unidos, no ano 2000, é uma marca que um casal de americanos na costa oeste, né, bolou esse tipo de treinamento muito espelhado, muito baseado em treinamentos militares, e eles resolveram patentear esse tipo de treinamento, né?
E esse tipo de treinamento, o que é esse treinamento exatamente? Na verdade, é uma modalidade esportiva que combina características de diversas outras modalidades. Então, você tem levantamento de peso olímpico, tem ginástica olímpica, tem treinamento de musculação, alguns exercícios de musculação, alguns exercícios aeróbicos, como corrida, ciclismo, remada. Então, na verdade, é um treinamento de alta intensidade, com intervalos curtos e, às vezes, até ausentes de descanso. Tá me Traduzindo, lembrando? não é para iniciante, não. O negócio é para acabar com a pessoa mesmo. É um tipo assim, de suor, porque todo mundo que faz o esforço é muito forte. E é por isso que agrada tanto, né? Porque a pessoa Não é chato, a né? pessoa está acostumada a fazer a musculação, por exemplo, que é uma coisa que, é claro, dependendo do treino que ela faz, pode ser mais ou menos puxada, mais ou menos dinâmica, mas, de modo geral, a musculação, tradicionalmente, você faz naquele ritmo meio flat, né? Aquele ritmo 20, não sei o quê. Exatamente. E lá, não. E no CrossFit você tem um treinamento de alta intensidade e você tem que fazer alta intensidade porque faz parte do treinamento. É um pouco como aqueles treinos que a gente vê em filme americano de soldado. Você falou em soldado, me lembro, sai correndo assim, sobe a muanda, cai do... Empurra o pneu de empurra o trator, pneu, levanta, e aquela coisa. É um pouco Existe uma isso. modalidade esportiva também, que é um treinamento militar, são que até tem vários. competições sobre isso, né? Mas o CrossFit, claro, ele abraçou também alguns aspectos desse treinamento militar, mas, na verdade, é um grande conjunto de modalidades esportivas que são feitas em alta intensidade. E a alta intensidade, ao mesmo tempo em que, por um lado, é perigoso, e a gente vai falar disso, né? Mas, por outro lado, atrai muita gente, porque a pessoa vai lá... Hoje eu atendi uma paciente no consultório, por acaso estava com uma dor no ombro por causa do treinamento, mas ela falou, doutor, eu tenho 52 anos e eu nunca fiz atividade física, eu só fazia hidroginástica, era no máximo hidroginástica, assim, era... E quando eu fui fazer o CrossFit, eu vi que eu podia fazer, eu fiquei apaixonada, porque eu vim aqui porque eu quero ficar boa para voltar. Que então, delícia isso, eu vou experimentar. É a tal da endorfina. É a tal da endorfina. Porque é gostoso, então, a pessoa se diverte. E, além disso, além de ser a coisa da alta intensidade, da endorfina, tem a questão do treinamento em grupo, né, que está provado por trabalhos científicos, que o treinamento em grupo aumenta a adesão à Vamos prática lá, esportiva. Né? Então, CrossFit? Eu tenho um sobrinho que faz. Não, a gente. Não, deve ser porque ele está falando que é divertido. Eu vou cair. Você ficou com vontade de fazer? Você, pessoalmente? eu já fui assistir a algumas aulas, cheguei a fazer um treino, mas eu faço outros esportes. Eu faço Não se corrida, eu interessou, faço musculação, tá. nado, mas assim, eu não... O Não se CrossFit apaixonou. especificamente, não. Mas, assim, eu entendo já que tentei, atrai. Eu também Você já fui tentou? É assistir legal? porque eu queria me matricular, mas eu achei tão difícil. Era tanto termo e tudo que você tinha que anotar no quadro e a equipe... Eu falei, gente, eu nunca que eu vou conseguir fazer isso que esses caras Por estão exemplo, fazendo. eu E faço uma parece série que- de atividades em casa, tipo lavo roupa, faço cama, varro essa casa. Se eu fizer isso muito rápido, com muitas... Vai ser um CrossFit? Não, né? Eu acho que não. gente, não. Vamos lá, esse prato, yeah! Agora, entendeu? Tipo rápido, vamos lá, rápido, 6 pratos. Entendeu? Porque é muito... Tirar essa roupa da Tira essa quadra. roupa da corda. Acho que a gente vai ter alguns acidentes domésticos, provavelmente. Porque o CrossFit... Vou quebrar todos os doutor, pratos. a gente está brincando, mas o CrossFit ele é meio que isso. Ele associa a musculação com aeróbico também, né? Isso que... É uma combinação dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos em alta intensidade com pouco intervalo de descanso. Eu estou gostando da ideia de que deve ser divertido. Fala, doutor Alexandre. Não, existem algumas adaptações nessa direção, né? Que eles chamam de circuito, né? Muitas academias eu já vi ocorrer. Então, você olha, tem o jump, olha, tem isso, tem aquilo, você vai passando por algumas estações, né? Sem essa intensidade tão grande. Quer dizer, eu diria que pode ser um CrossFit light, né? Ou um CrossFit moreno, que você faz de uma outra forma e tal, que você vai também, para não ser uma coisa muito monótona, você passa por várias estações. Não sei se atinge o mesmo objetivo ou não, né? Agora, esse tipo de exercício causaria mais lesão do que outro? Pois é, então esse é um conceito interessante, porque é um esporte que não existia. Aqui no Brasil isso é relativamente recente, né? Então a gente não se falava disso e nos consultórios ninguém ia falando, olha, eu me machuquei no CrossFit. Então isso começou a acontecer. Então o que a gente ouve aí na rua e as pessoas falando, poxa, o CrossFit machuca muito. Eu me machuco muito e é essa impressão que a gente tem. Só que a gente não pode só ter impressão, a gente tem que se basear em estudos, né, epidemiológicos, científicos. E quando a gente vai ver isso,
Na verdade, a taxa de lesão do CrossFit, claro, é maior que a da natação, claro, é maior do que a da caminhada, claro, mas é menos da metade da do futebol, por exemplo. Então, assim, é menor até do que a do tênis. Tem estudos que mostram que se machuca mais jogando tênis do que praticando CrossFit. Eu confesso que não era essa a minha ideia, não era a minha impressão, porque eu, como sou especialista em ombro, e o ombro é a articulação mais acometida no CrossFit, eu atendo muitos pacientes com... Mas atende mais tenista. Atendo, olha, eu vou dizer que é meio a meio. No tênis, não só o ombro, mas o cotovelo. E Sim, mas tem mais gente fazendo tênis do que gente fazendo crossfit. provavelmente. O CrossFit, no Brasil, tem mais de 400 centros credenciados. Deve ser muito É bom. uma coisa assim, então cada um desses... Toda hora é um estúdio que fala, né? Um estúdio de CrossFit abre na cidade. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, só para saber. Depois a gente vai continuar no Facebook, a gente agora vai ter que terminar o programa com música, mas olha só para saber. Lesão, basta eu ter dor, é uma lesão. Sim. Doeu, Sentiu lesionou. dor, o conselho é interromper o treinamento e de Isso é uma preferência, dica procurar um importante, médico. né? Ninguém pode treinar com dor, porque você pode agravar uma lesão que poderia ser uma coisa discreta, pequena, e você está E aí potencializando você a vai lesão. ficar mais tempo afastado do E vai ficar mais que tá tempo te dando afastado. prazer. Exato. Bom, a gente pede para os telespectadores enviarem perguntas, então, para o Facebook. Doutor Alexandre, rapidinho. Acho que um aspecto importante é que a atividade física é muito boa para qualquer pessoa, dependendo de como for executada, em qualquer momento da vida. É uma coisa que nós devemos praticar. Isso aí prolonga a vida, melhora as condições de vida, né? Sem excesso, naturalmente. Vamos ver. Bom, enfim, vamos lá cantar? Só queria dar uma lembradinha que dia 4 de setembro estaremos no Teatro Prudential, na Avenida Rússia 804, no nosso show Duas Feras Às 7 da Perigosas. noite? Às 19 horas, Duas Feras Perigosas. Duas feras perigosas. Maravilha. O que Vou a gente vai ouvir aproveitar e agora? Parabenizar Obrigada, o Mimi. Winnie, meu sobrinho, que ficou em terceiro lugar, o grupo dele. Aê, Já a gente continua conversando A gente vai no cantar uma música Facebook. do show. Beleza, Da Marisa Tem que Maravilha. continua participando do programa pela rede social, hein? Hashtag a gente sem censura. continua. E amanhã a gente volta a que horas, Bruno? 5 da tarde. 5 da Tchau. tarde. 5 da tarde. Vamos lá, Du e Sandrinha. Ainda bem que agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Ainda bem encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Maravilhosas.
Volta. Gente, delicioso. Fizemos um errado, né? Não, mas fica bom. Qualquer coisa que vocês Deu façam tudo é muito certo no bom. segundo, pronto. Não, é ao vivo, é assim mesmo. E aí, Bruninho? Estamos no Face. Mas vocês erraram, olha, vocês se divertem e a gente se diverte também. Eu botei uma lenda que não tinha. Gente, é delicioso poder errar. Aí a gente foi se acertando ali, mas foi um susto, né? Dá um medo, né? Que bonito. Muito bom. Então, Olha, Bruno. Aí tem a Alda Braga. Boa tarde, rever as frenéticas é sempre bom. Parabéns. Valeu, Alda. Tem mais mensagem, Flá? Tem. Agora é o Antônio Santos. Só tem elogio no programa de hoje. As frenéticas maravilhosas, como sempre. Valeu, Antônio, pela mensagem. Tem mais um. Maria das Dores Chagas. Oba! Aí é... Oba, o Bruno voltou! Adorei a energia das meninas, Sandra e Dudu, belo programa. Fernanda Yang vai fazer muita falta. Vai sim. Seus textos são encantadores, programa interessante. E tem mais uma pergunta, pode rodar. Aí a Fernanda, de Salvador, Bahia. Quem foi fumante, boa pergunta, quem foi fumante aumenta a probabilidade de ficar asmático? Doutor Alexandre. Não aumenta. Ela passa a ter duas condições para inflamar a via aérea. Uma, a inflamação da alergia, da asma, e a outra, da fumaça do cigarro. As duas condições, na mesma pessoa, ela pode ter alterações por razões distintas. E ambas vão levar a uma obstrução à entrada e à saída do ar. Não é uma boa combinação. Sandrinha, conta aí, você é asmática desde criança ou isso apareceu depois do Eu sempre tive cigarro? bronquite asmática a vida inteira, bombinha. E aí fui crescendo, eu acho que me aprendi a respirar, um pouquinho mais feliz, né? Também com um ambiente mais Ele fechado. falou que durante a adolescência a juventude diminui um pouco. E melhorei. É. E aí fumei loucamente, mas há 15 anos consegui me livrar do cigarro. Eu nunca tive nada. Aí começamos o espetáculo 70, há um ano atrás, começou uma gripe, uma tosse, sobrou uma tosse. Apareceu agora. Eu não sou de... Não é tosse espontânea, era um peito cheio, você tem que tossir, porque aquele barulho... E é feia, a tosse é desagradável, né, assim. E a gente junta, né, assim, esse tempo todo. Gente, eu não liguei. Não liguei, mas fui ficando pior. Em cena, para cantar, no 70, tinha uns momentos que eu tinha que virar para trás para puxar o ar, cantar, puxar para trás. Aí, uma hora, um ano depois, eu falei, eu vou ao médico, né, gente? E aí descobri que tive uma pneumonia durante o espetáculo, sem saber. Uau. Não tive febre, mas tive a pneumonia e estou há meses tratando. Agora tive num pulmonologista, eu estou com essa... 2 bombadas de noite, 2 bombadas, mas estou com a tosse ainda, finalizando. Uma loucura isso. Mas isso não é um quadro de asma, não, é? É bronquite asmática. Não, repare, possivelmente sim, eu não sei. Ele me falou isso. Claro. Agora, como ela foi fumante, né, e pode ser que essa tosse mais recente tenha alguma relação com o consumo do tabaco durante Sim, muitos com anos, certeza. né, que pode ter se somado à predisposição individual. Tá. A outra pergunta que eu vi ali na tela, posso me adiantar, Bruno? Então, vou fazer Então, lê. É a Ângela, de Salvador, na Bahia. Ela pergunta se uma pessoa pode desencadear asma depois que se torna idoso. Como é que o senhor viu? Pelo lado de cá? Não, eu li aqui. É? Tá. Não, eu estava impressionante. Assim, é possível, sim. É mais comum na asma alérgica, extrínseca e tal, que ela comece na infância ou tem algum outro marcador que você não identifica. Pode ter rinite quando criança, depois tem asma na idade adulta. É possível. Embora o mais comum seja que você tenha alguma manifestação anterior. Mas pode acontecer e acontece numa frequência um pouco menor. Né? Mas pode acontecer. Eu tenho uma curiosidade. No caso da Fernanda Yang, ela tinha asma desde criança e ela estava vivenciando um processo teatral que vocês sabem que é um momento de muito estresse, de emoção, e é uma coisa grande. Estava em ensaio final. Né? A minha questão é essa. Esse estresse todo que ela estava vivendo pode ter desencadeado essa crise grave que ela teve lá no sítio? Você me faça a pergunta que eu possa responder. Né? Porque, repare... Mas, geralmente, assim, o estresse pode causar uma chegar lá. crise aguda? Existe o sistema nervoso autônomo, né, que pode, às vezes, ter uma certa influência. E é claro que nós temos que separar essa possibilidade e dos fatores ambientais interferirem com a sua sensibilidade.
para responsabilizar por uma asma muito grave com essa crise é pouco comum. Mas vou te dar um exemplo meu. A minha mãe tinha asma brônquica. Nos idos de 68, não é? Existia aqui uma grandes manifestações estudantis contra o regime então estabelecido. E eu e meu irmão, nós éramos participantes do movimento estudantil. Então, minha mãe fazia crise de asma para que nós não fôssemos às manifestações. E ela tinha asma, naturalmente. Então, existe, não só por esse exemplo, existem outras possibilidades. Agora, dizer que o que aconteceu com a nossa escritora, Fernanda, tenha essa relação, o estresse, não consigo estabelecer esse nexo. Esse é mais um fator. O que me parece, analisando a distância, é que ela foi para uma fazenda, né? Segundo também li aqui e acolá, não teriam levado todas as medicações, teve uma crise, nós não sabíamos se aquela fazenda estava fechada ou não. Estava longe de um hospital. Não tinha e tal, e depois o socorro, pelo que nós também lemos nos jornais, né? Foi uma ambulância que não tinha médico, nem enfermeiro, era apenas um motorista. Então, isso tudo foi tardando a tomar de decisão. Vai ter um componente, mas não acho que tenha sido decisivo. Tem uma pergunta aí também da Flávia, do Irajá, aqui no Rio. Ela quer saber por que algumas medicações, como o Berotec, aceleram o coração. O Berotec é um broncodilatador. Todo broncodilatador, né, principalmente os mais antigos, como é o caso do Berotec, ele tem pontos de atuação. O principal deles na via respiratória, dilata os brônquios. Ele portanto, chama-se um termo, se me permite, é um agonista beta-adrenérgico, dilata os brônquios. E tem um receptor no coração chamado beta-1, que é primo do beta-2 e que pode, de uma certa maneira, ser estimulado e aumentar um pouco a frequência cardíaca. O que fazer? O que fazer? Logo depois que ela usar o Berotec na prescrição feita pelo médico, lave a boca, bocheche e cospe. Por quê? Porque aí ela vai ficar só com efeito local na via aérea e não vai ser absorvido embaixo da língua. Embaixo da língua é igual injeção na veia. Bochechou, cuspiu, vai gargarejar e também não vai deglutir. Então, ele vai ficar só com um efeito benéfico. É um excelente broncodilatador usado com critério. Né? Água demais mata a planta, tem que saber usar. Né? Mas é por causa disso. Manda ela lavar a boca direitinho, viu, filhinha? Lava logo depois que vai se beneficiar, usando de forma adequada. Olha, tem mais. Tem uma última consulta, doutor Alexandre. Agora é o Dinho Nunes, ele quer saber se tomar banho frio no inverno previne asma. Não. Isso é Obrigada, doutor, né? Todo mundo dizendo. Olha, obrigada, todo mundo agradece. Doutor. Isso é uma crendice. Não há nenhuma relação entre muitas crianças, tinha que acordar cedo, nadar, ter frio, banho frio. Não há. Isso é uma crendice, não guarda nenhuma relação. Isso é uma tolice. Obrigada, doutor. Nem banho Muito de mar, bom banho isso. de mar também não é bom. Dizem que é bom para Banho expectorar. de mar faz bem para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer dia, qualquer hora. Deixa eu só aproveitar o seguinte. O que é a natação? A natação, você faz um exercício respiratório interessante. Porque nadando crawl, por exemplo, né, você puxa o ar aqui fora e solta o ar dentro d'água. Quando você solta o ar dentro d'água, você está soltando o ar contra uma coluna de 10 centímetros. Você está fora do microfone, Alexandre. Você faz uma pressãozinha para poder o ar sair. Então, é um bom exercício, né? E pode, de uma certa maneira, ter este benefício. Mas esse benefício será obtido com a asma, com a natação, com a bicicleta. Né? Maravilha. Eu queria perguntar aqui a respeito daquela sua paciente, doutor Márcio, que tem 52, nunca gostou muito de exercício, foi lá, se apaixonou e lesionou o pobre do ombrinho dela. Ela lesionou por conta do exercício ou porque ela tinha uma vida sedentária? É isso que eu quero saber. A gente se empolga e aí desanda fazendo. Exatamente. É Foi mais isso? por aí. Tá. Porque a gente falou assim do que atrai as pessoas no CrossFit, mas também não falou dos cuidados que a gente tem que ter. E tem que ter muitos cuidados. Porque o que acontece é o seguinte, tem estudos que mostram que o risco de lesão no CrossFit é maior para aqueles que praticam há mais de um ano. Então, é exatamente isso que você falou, Vera. Tá. Porque a pessoa entra com medo. Opa, eu vou aqui, eu vou fazer o que eu consigo e vai e não se machuca. Quando vai tomando gosto pela coisa e vai achando que está bem e vai intensificando. Tem um clima de competição, você vê seu amigo Exatamente. do lado, o cara está pegando o peso, você fica com uma inveja, não quer pagar mico de pegar o pezinho, você vai na dele. Isso é só que você se perigoso. ferra. Tem pessoas que são muito competitivas e pessoas que então estão mal preparadas
querendo ter um nível de performance de uma pessoa que está treinando há muito tempo. Então, isso não vai dar Tá certo. com 52, tá crente que tá com 20, né? Não, nem digo que tenha sido o caso dela. Mas, assim, a pessoa não, vai eu se sei, empolgando. porque eu- entendeu? Se eu gostar, eu vou achar que eu tenho 20 e vou cair na primeira. Porque a Certeza. pessoa vai se empolgando e Exatamente, vai e dizer, eu posso, aí. Tá. Os exercícios, e depende muito também do instrutor. O instrutor tem um papel fundamental, porque o instrutor prescreve o exercício lá na hora. E se ele prescrever o mesmo exercício, o mesmo número de repetições ou o mesmo tempo para todo todos de uma mundo. maneira, isso também pode não dar certo. Então, acho que vai dar a sensibilidade do instrutor de entender que uma pessoa é diferente da outra e que uma pode ter demandas diferentes e tem que ter cuidados diferentes. Então, isso é muito Maravilha. Eu importante. queria terminar o programa pedindo para o Marcelo contar mais uma história, mas ele tem tantas que eu não sei qual que eu escolho. Quer a do colchão? A do colchão A é do muito colchão é boa. boa, então vamos lá. Então tá. Então aí, estávamos na árvore, eles estão lá fazendo, a árvore em ferro, vai ficar linda, não sei o quê. Bom, Qual que você prefere, o panda ou o colchão? os dois. Os dois? Os dois. Bom, o colchão é que ele, na realidade, depois que ele fez a árvore, ele entendeu que ele estava tirando do Brasil uma coisa muito simbólica e que ele precisaria dar alguma coisa de volta. E quando ele faz isso, ele decide dar o próprio corpo. E ele faz um molde do próprio corpo, que é uma loucura. O cara fica 8 horas com todos os... Com o mesmo silicone da o árvore. mesmo silicone, fazer uma cópia assim, que pega até os cabelinhos da barriga dele, assim, pega tudo. E Peladão, né? peladão, e faz lá, e entrega esse molde. Aí depois ele pega e me liga e fala, bom, sabe, tá meio estranho essa obra, tá faltando alguma coisa. Não, faltando... Aí como é que ele fica? Então, Ele põe lá deitadão. deitadão, travaram ele todo, ele fica roxo, que nem quase sendo Tem tudo, tem filminho. sufocado, tudo tem tudo filminho. documentado. E aí ele fala, depois que ele vai para Berlim, ele fala, precisamos de uma mulher Nessa obra. nessa obra. Que é ele Que é deitado. ele deitado, não pode ser só eu aqui. E aí a gente Consegue. pede para uma mulher da Bahia também Bahia. para fazer o mesmo molde, que também foi um processo. Quem que foi essa mulher que topou ficar Era uma 8 Ah, não sei, horas mas eu deitada? toparia. Todo mundo toparia. Gente. Fica lá, eternizada. E com aí Wei Wei. colocamos os dois, eles nunca se encontraram, né? E aí ele num certo dia ele me liga, também não está bom ainda, eu preciso de mais alguma coisa. Eu falei, mas o quê? Preciso de um colchão. Eu falei, fácil. Não, eu preciso do seu colchão. E aí ele queria o meu colchão da minha cama para poder fazer a obra. Então lá saiu. Falei, bom, então menos mal, compra um para mim e põe meu velho Ah, para mas você. você poderia ter que ficar 8 horas também. É, Eu quero você. exatamente, esse era O meu medo. colchão O que se mais que resolve você está mais querendo? Quer fazer Não, uma aí é coisa, gênio, me botar você no vê meio lá dessa coisa, eu não estou O colchão do Marcelo, porque agora a gente já sabe que o colchão é do Marcelo, o Wei Wei e a Baiana. E a Gente, Baiana. é Chegamos muito lá, vamos dizer, lindo. conheço esse Ah, não, colchão. ainda tem outra coisa. Não, aí tem o panda. Ah, Não, tem o As sementes. travesseiro. As sementes eram as sementes que eram aquelas que o pai dele trouxe para ele brincar quando ele era pequeno na China, vindo do Brasil. Mas tem uma obra que eu acho que tem a ver com o nome desse programa e tem a ver com tudo, que é o Panda. Ele fez um negócio absolutamente louco. Ele se reuniu com o Edward Snowden, né, e com o Julian Assange, e pegou uma série de segredos de Estado dos Estados Unidos e pegou centenas de pandas chineses, esses que você vende, que você dá de presente para as crianças, exatamente o mesmo. Ele comprou Grande assim. pelúcia, É, aquele aquele panda pandinha grande assim. bonitinho que você compra no zoológico, pelo mundo afora. E ele abriu esses pandas e picou o papel com segredos e recheou os pandas com os segredos do Estado americanos. Colocou um chipzinho aqui no panda, bem discretinho, né, que tem o que está lá dentro, que tem o código, lá se você quiser ir, você precisa achar, e pegou e devolveu os pandas para a rede de distribuição. Então, esses pandas estão circulando pelo mundo. Pode ser que o seu sobrinho, seu neto, seu filho, seja lá quem for, possua um panda com segredos americanos. top secret americanos capturados, né, vazados pelo sistema do Snowden. E faz com que qualquer criança, qualquer pessoa que possua esse panda seja, tecnicamente, um cúmplice de um crime Terrorista. de posse Espionagem. de espionagem. Ai, que bom que eu não tenho nenhum incrível. panda lá em casa. Não. Mas Isso essa coisa que é genial, porque ele estabelece uma relação de que somos todos cúmplices. Cúmplices. Sabe a data de nascimento
A data de nascimento dele? Eu sei, é 17 de genial. maio de- Não é 28 de agosto? Não, Quem que faz esse vídeo? É então, você que faz a Não, a história é muito engraçada. Ele, na realidade, nasceu no dia 17 de maio, porém, foi só registrado no dia 28 de agosto. Porque Aquela velha amanhã é história 28 de agosto. das multas, Tá, não sei tá, o quê tá. e tudo mais. Então, o registro, o passaporte é 28 de agosto, mas o nascimento é Nasceu- 17 de maio. Ele é Isso faz taurino. dele um touro. Ele é taurino de 1957. É. A outra puxando. A praça passada. Gente, podemos... Antes dele, tem uma outra história dele que eu li, que antes dele ser preso, ele participou ele fez uma assessoria artística daquele ninho Ah, o do ninho do pássaro. urubu. Não, ele é bem- ganhou ele- a concorrência, ele é concorrência, ele é para arquiteto fazer, junto com o Herzog de Meuron, eles ganharam a concorrência uma concorrência secreta, que ninguém sabia quem eram os concorrência de arquitetura. É assim, concorrência. você não tem o nome de quem é É. a coisa. Eles ganharam a concorrência para fazer o estádio Ninho de Pássaro das Olimpíadas de Beijing. E fez. Enfim, é dele. Não, gente, é o É uma mais. delícia Tô- conhecer esse homem, né? Eu queria Muito conhecer bacana. pessoalmente. Muito Além de ser uma bacana. figura divertidíssima, que canta, que faz coisa, que cozinha, que E viaja. adora você, né? Que Ele faz, é amigo que dele. faz coisas Aí. por todo lado, assim, faz piada o dia inteiro e faz as perguntas mais porradas que alguém pode esperar. Ele sempre te faz a pergunta mais inadequada na hora mais errada possível, para deixar todo mundo com aquela cara de tacho. Mas faz parte do personagem. Maravilha, gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, Bruno? Vamos nessa. Então tá, 5 horas da É tarde. o nosso DVD. É o DVD, hein? Aqui. Tem um nosso DVD. Duas Feras Perigosas. Ai, que já está... Todos no Prudente.